Imagina a seguinte situação. Você está lá no meio do talhão, fazendo a sua pulverização, está lá você ou o seu operador, e de repente você olha para um lado, olha para o outro, e aí vocês acabam percebendo que tem um errinho. Uma das pontas acabou entupindo. E aí o que nós fazemos nesse tipo de situação? Já adiantando, a maioria das pessoas acaba utilizando algumas práticas que não são tão ideais ali da gente acabar trabalhando. Só que hoje nesse vídeo, até o final, eu vou trazer alguns pontos do que está errado e como você pode corrigir esse tipo de situação de uma maneira eficiente para melhorar a tua pulverização. Bom, antes de iniciar falando sobre como resolver esse protocolo de primeiros socorros para resolver o problema da sua ponta de pulverização, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael Zanini, para você que está chegando aqui agora, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em sistemas de produção e também professor, e eu venho trazer assim uma questão envolvendo essa parte da tecnologia de aplicação, falando especialmente da sua ponta de pulverização, e aí eu já aproveito para trazer um gancho ali de diferenciação dos dois tipos de situações, do que é ponta e o que é bico. Se você está na dúvida, para ficar mais complexo, tem um vídeo falando só sobre isso, não sei agora para que lado que vai ficar, mas tem um vídeo falando só sobre isso daí, e aí você consegue identificar melhor. Pausa esse vídeo aqui, vai lá, assiste ele, depois volta aqui, ou então faz o contrário também. Agora nós vamos para o primeiro crime em relação a essa questão do desentupimento de ponta de pulverização. Primeiro nós temos que entender, vocês já entenderam o que é ponta, então agora nós precisamos entender o seguinte: algumas pontas são feitas de cerâmica, outras pontas de polímero. E aí nós temos alguns materiais, eu acredito que hoje no mercado nós temos ali algumas pontas com algumas partes de inox também, mas vamos focar na de cerâmica e polímero. Quando você faz o desentupimento utilizando alguma ponta de metal, algum pedaço de arame, alguma coisa que vai fazer esse desentupimento, o que acontece? Nós temos um desgaste acontecendo ali justamente nesse orifício de saída da ponta. E aí, se você assistiu o outro vídeo que eu comentei, ou se você não assistiu, mas vai assistir ainda, adiantando, o orifício de saída, esse buraquinho que tem na ponta de pulverização, é justamente o que está ligado à formação da gota. Então é esse buraco que vai transformar a sua gota da maneira que você precisa de acordo com aquela ponta. Então ele é o responsável por isso. Se você utiliza a ponta do canivete ou então um arame, pedaço de arame para desentupir, você vai fazer esse desentupimento, só que no longo prazo, às vezes nem tão longo assim, você vai causar esse desgaste. E aí a abertura do seu leque já não vai sair da maneira ideal, a formação de gotas no tamanho desejado também não vai acontecer e você vai acabar perdendo no longo prazo com isso na eficiência da sua aplicação. Bom, e aqui nós vamos falar agora sobre o crime número 2. Eu coloquei esse nome de crime, né, porque deveria ser proibido fazer esse tipo de situação. Falando sobre essa situação número 2, nós temos o ato de assoprar. Então quando você pega, coloca a boca e faz um movimento para assoprar, você até está desentupindo de uma maneira que não vai agredir todo o corpo ali da sua ponta, porém nós temos um problema. Vamos lembrar lá do seguinte, o que nós estamos aplicando? Às vezes é um inseticida, um fungicida, um herbicida, são materiais químicos ali, são produtos químicos que podem trazer uma certa intoxicação para a pessoa que está ali diretamente ligada à pulverização. E se você coloca próximo da boca, o risco de contaminação e intoxicação é muito grande. Dependendo do produto, pode causar sérios problemas. E aí nós temos uma grande questão envolvendo essa parte da segurança de aplicação. Bom, e agora eu vou para o terceiro item, que é o item ali final, que eu só vou falar desses três quando pensando nessa parte dos crimes, né, envolvendo a parte de desentupimento das pontas. Nós temos o famoso jeitinho brasileiro ali, que é quando nós pegamos essa ponta e batemos ela na barra ou em alguma outra estrutura firme para conseguir fazer esse movimento de desentupimento. E assim, você pode até conseguir desentupir, tirar o corpo que está obstruindo ali essa ponta de pulverização. Só que vamos pensar no seguinte, lembra que eu falei que algumas pontas podem ser feitas de cerâmica? Nesse caso, a cerâmica ela pode romper. Você pode ter uma quebra da cerâmica ali e isso daí vai trazer vazamento, vai trazer um prejuízo na formação do leque, na formação da gota no tamanho ideal, que também é prejuízo para o seu bolso lá no final. Bom, e aí eu já te falei de todas as partes envolvendo o que não fazer, mas eu acho que você está aqui nesse vídeo pensando no seguinte, o que eu faço quando a ponta entupir? Então já se prepara que agora eu vou falar dos primeiros socorros ali para resolver esse problema. Vamos pensar no seguinte, quando eu falo de pulverização,
Num cenário ideal, o que deveria acontecer? Eu deveria ter ali à minha disposição, às vezes no bolso, ou então numa caixinha de ferramenta, acho que fica melhor, uma caixinha de ferramenta junto com a cabine do trator. Eu deveria ter ali algumas pontas novas. Caso eu tenha algum entupimento, eu faço a troca e depois, com mais calma, eu faço esse processo de limpeza dessa ponta de pulverização. Caso você consiga fazer dessa forma, eu acredito assim que é a melhor que tem. Você só faz a troca ali e beleza. Ah, mas eu tô no campo e não deu pra fazer nada disso. Eu não consigo ter uma ponta reserva, a revenda não tinha, a loja que eu fui não encontrei pra comprar e aí eu não tenho. Só tenho isso daqui, é o que eu tenho pra trabalhar e entupiu. O que eu faço? A partir do momento que você tem essa situação, eu acho que a gente pode seguir para dois caminhos. A primeira seria o uso de ar comprimido. Então, se o trator tem ali, você pegar ali o ar comprimido e passar um pouquinho, só dar uma espirrada ali bem devagar para não danificar muito a ponta, você consegue desentupir esse corpo da ponta sem causar um prejuízo muito grande para o material que nós temos ali. Lembrando, nada de bater, nada de assoprar, nada disso. A diferença do ar comprimido para o assopro é que no ar comprimido não tem o contato ali. A pessoa que está limpando, ela não tem o risco de intoxicação. Passando essa questão envolvendo o ar comprimido, nós temos agora o uso de escova de dente. Sabe a escova de dente que está meio velha? Assim, se puder comprar uma nova é melhor. Mas tem uma escova de dente já usada, não vai mais usar, vai descartar ela? Deixa lá dentro da cabine. Pensando assim de uma maneira mais grotesca, né? Deixa dentro da cabine do trator, junto com a caixinha de ferramentas. E aí, a ponta entupiu, faz uma solução de água com detergente neutro, passa essa ponta ali dentro, pode ser até na própria jarra de pulverização. Pega essa ponta de pulverização e a escova e vai fazendo um movimento ali para desentupir. Você vai usando a própria cerda da escova para fazer esse processo de desentupimento dessa ponta. Agora, se eu tenho um problema muito grande de incrustação, aí eu acho que o recomendado é utilizar uma água um pouco mais morna, colocar um detergente neutro ali e deixar de molho por um tempo, isso fora do período de trabalho, que aí você consegue fazer uma limpeza mais profunda desse material. Bom, e como eu estou falando de kit de primeiros socorros, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para falar sobre uma coisa também importante. Sai um pouco dessa questão envolvendo tecnologia de aplicação, mas entra em uma questão muito importante que é o seu bolso e a sua saúde financeira. Hoje eu vim apresentar aqui para vocês a Controlar Mais. A Controlar Mais acabou entrando como uma parceira aqui do canal, onde eu vou trazer aqui um pouco mais sobre ela futuramente, mas a ideia é que vocês entendam o seguinte: ela é uma empresa voltada para o controle das suas finanças de maneira inteligente. Então você que está cansado de fazer todo o acompanhamento das suas finanças através do bloco de papel ou então das planilhas e está doido para sair fora de ter que ficar alimentando tudo de maneira automática, a Controlar veio para trazer essa solução de uma maneira automatizada. Nela nós temos a conexão com o Open Finance, onde você consegue conectar o seu banco e todas as suas movimentações serão apresentadas ali sem que você precise ficar marcando o cafezinho que você tomou ou a água que você comprou ou até mesmo a escova para fazer a limpeza da sua ponta de pulverização. E a partir disso você consegue ter um controle, você tem relatórios, você tem várias informações para trazer essa maior segurança na observação das suas contas. Então ficou interessado? Aqui na descrição do vídeo, na legenda, tem o link para você entrar na lista de espera, que eles estão dando um desconto bem especial agora na época de lançamento, que é um desconto de 50% durante os 3 primeiros meses. Então corre aqui no link da descrição e já garante a sua vaga lá na lista de espera. Mas voltando aqui para o assunto que interessa do vídeo, que é a questão envolvendo as suas pontas de pulverização ali, né, o seu sistema de pulverização, existe uma outra questão que eu falei lá do kit de primeiros socorros de uma maneira mais rápida e mais prática. Só que assim, nós temos que entender também qual é a raiz do problema. Se eu tô com um problema de entupimento e está entupindo demais, às vezes eu tô com um problema no meu sistema de filtragem. Esse filtro que está ali, às vezes está com uma malha diferente da recomendada e carece ali de uma atenção maior. Então se eu tenho um filtro que ele não está com as malhas, com as micras necessárias ali para filtrar de uma maneira ideal, eu acho que o interessante é verificar isso daí e buscar sempre alinhar o filtro com a ponta que eu estou utilizando, para não correr esse tipo de problema onde algumas partículas acabem passando por esse sistema de filtragem, entupindo a nossa ponta. Bom, então fazendo um resumo bem rápido aqui sobre tudo que eu falei,
pelo amor de Deus, não usa arame, não se aproxima, não deixa aproximar da boca e não faz nenhum tipo de movimento onde eu posso danificar essa minha ponta, e busque sempre utilizar ali, como eu comentei, uma escova de dente ou então o ar comprimido de uma maneira que você não danifique a saída da gota e nem você não atrapalhe ali o processo de formação do leque e da ponta, da ponta não, desculpa, da gota, do tamanho dela em si. E busca sempre estar trocando, fazendo a manutenção desse sistema de pulverização, principalmente das pontas, né, que eu acho que é o mais importante ali, e aí com isso evitando ali ter um problema de um gasto exagerado ou então uma baixa eficiência de rendimento operacional por conta desses entupimentos. Bom, e se você gostou do vídeo, já aproveito e já peço para você se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo aí, você que é agrônomo, compartilha com seus colegas, você que é produtor, compartilha também aí no meio do pessoal, você que é agrônomo e está precisando vender pontos de pulverização, já compartilha aí com o produtor para que ele consiga ter uma noção melhor ali de como fazer esse processo, e até você que vende escova de dente, se quiser também já aproveita e compartilha também. E assim, a ideia é trazer vários vídeos nesse sentido aqui para o canal, e o seu comentário acaba sendo muito importante, porque eu preciso de um feedback para saber se o conteúdo está sendo relevante para você ou não. Então eu já aproveito e peço, deixa seu comentário aqui abaixo, que logo logo eu estou respondendo também, e até semana que vem, na próxima quarta às 10.